Olá, olá, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo. Hoje nós temos um tema tão especial quanto os demais. Nós sabemos que vivemos dias assim, confusos. Por que confusos, Gil? Porque muitas pessoas querem servir a Deus, querem frequentar uma igreja, se tornar membro de uma igreja. Mas qual a igreja? Que igreja? Eu, por exemplo, vim de família católica. Com os 12 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar a igreja batista. Meu interesse não era Bíblia e nem Cristo. Era cobiçar a filha do pastor. Mesmo assim, eu tomei um estudozinho ali, básico. Me pergunte como era, que eu nem lembro. Era uma apostila que eu respondi. E me batizei. Quando eu cheguei na casa que eu morava com a minha irmã, Neuza, ela era católica de carteirinha, ela disse, não, você não vai não. Ela se opôs na hora. E teimou, e eu insisti também. E por fim ela acabou deixando. Eu fui me batizei na igreja batista de Ipupiara, no sertão. Fiquei ali uns tempos, né? Depois fui para a Feira de Santana. E como lá no bairro não tinha batista tão próximo, eu passei a frequentar a Assembleia. Eu já estava mais ou menos, depois de alguns anos, né? Já estava mais ou menos conhecendo um pouco da Bíblia e eu, com respeito aos nossos irmãos assembleianos, eu não me identifiquei com algumas coisas e aí acabei saindo. Aí depois de um tempo surgiu uma batista ali próximo do bairro, voltei a frequentar a igreja batista. Resumo, eu vou parar de falar de mim. Eu andei em várias igrejas, batista, assembleia, batista de novo. Em São Paulo andei frequentando a Universal, tomei estudo com os TJs, 2 anos de estudo, Testemunho de Jeová. Voltei para a igreja católica, mas a renovação carismática, né? É diferente, tal, realmente é diferente. Mas também acabei não concordando e acabei me afastando e voltei para o mundão. E aí fiquei sem cabresto. Sem cabresto é o modo de falar, é a pessoa sem regras, sem lei. O ser humano precisa de um cabresto, é igual aos animais. Não faz besteira com a sua vida e com a vida dos outros. E por um bom tempo eu fiquei desgarrado. Mas graças ao Senhor Ele me alcançou. Eu me permiti. E Ele me alcançou. E eu me batizei na igreja adventista. Por quê? Aí você vai entender nesse estudo. Por isso é muito importante que você acompanhe esse estudo com muito carinho e muita atenção. E para isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque o que nós vamos estudar está na Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Não é o que eu concordo ou o que eu deixo de concordar, é o que diz a Bíblia. Talvez não vá te agradar, mas se agrada a Deus é o que importa. O importante é isso. Então esse é o nosso erro, é querer tomar decisões que nos agradam. Eu vou para aquela igreja porque eu me identifico com ela, porque eu posso usar isso, eu posso usar aquilo, eu posso comer aquilo, vamos comer isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Cuidado. Você é livre. Em partes. Você não é livre. E é livre. Mas como é que eu vou entender isso? Tu quer me endoidar, Gil? A lábia de Satanás lá no céu para seduzir até essa parte dos anjos foi dizendo: vocês no meu governo serão livres para fazer o que vocês quiserem. Ele estava certo. Assim somos nós. Só que a regra é: vocês são seres livres porque eu lhes dei o livre arbítrio, mas vocês não podem usar dessa liberdade para cometerem pecados e viverem a libertinagem. Esse é o erro. A liberdade desenfreada, sem regras, leva à libertinagem, leva ao pecado, e o pecado nos afasta de quem? De Deus. Então, cuidado com aquela igreja que você mais se identifica para preencher o seu ego. Esse é o perigo. A igreja certa, quem diz, não sou eu e não é você, é a Bíblia Sagrada. Com esse pensamento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra e nós te convidamos a se fazer presente em nosso meio. Eu te peço por nossos irmãos e irmãs que estão assistindo, que estão estudando a Tua Palavra, que possam verdadeiramente, Senhor Deus, tirar as suas dúvidas e adquirir mais conhecimento da Tua vontade.
e ao conhecer que possam colocar em prática. Nos ajuda, nos capacita, é o que te pedimos por Jesus, amém. Como identificar a igreja verdadeira? Por isso que eu te disse, tanta igreja que tem hoje, para você saber qual é a verdadeira, você tem que ter muita orientação de Deus. A introdução diz: a Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Viu? Não é difícil. Somente a Bíblia pode nos ajudar. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Vamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, 17. João 7, 17 nos dá a resposta. João 7, 17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Viu? Olha o que Jesus nos diz. Tem mais uma pergunta. Mais uma passagem a ser pesquisada. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 3,15. Vamos aqui. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, João definiu, ou melhor, o Senhor João definiu, falando inspirado por Cristo falando lá, e João colocou em escrito, que é definido como doutrina. Né? E Paulo, aí vemos que é por coluna. A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. 8 colunas, que ao todo dá a doutrina, correto? Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2, 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. Está aqui Efésios 2, 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Ou seja, qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2, 19 e 20. Fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Fundamento dos profetas, Antigo Testamento. Sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. E vou voltar a ler Efésios de novo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, Antigo Testamento. Se você tiver em mente ou frequentando ou ver a possibilidade de ir para uma igreja que diz que o Velho Testamento é arcaico e que não deve ser observado, que não deve ser levado em consideração, você se afaste dela. Existem orientações do Velho Testamento que foi para o povo daquela época. Orientações. Agora, princípios não se mudam. Princípios não têm data de validade. A orientação de Deus para o bem do ser humano é eterna. Não pode mudar. Ok? Então, vamos lá. Nós vimos que a primeira coluna é essa. Agora sim, a segunda coluna, Atos 16, 30. Depois tem mais em Atos. Atos 16, 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo?
Responderam, aqui no 31. Porque tem 30, 31, depois 4:12. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Agora aqui 4:12, né? Atos 4:12. Atos 4:12? É isso mesmo, meu Deus? É. 4:12. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Perdão, eu estou lendo aqui João. Ao vivo é assim mesmo. Eu não vou mandar fazer esse corte, não. Para você ver quem a gente é. Atos 4:12. Presta atenção, Gil da Barraca. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui a segunda coluna foi o quê? A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em quem? Em Cristo. Se você ler 1 Timóteo 2,5, que eu vou ler com você aqui, você vai ver que é pura realidade. 1 Timóteo 2,5 diz aqui, ó. 1 Timóteo 2,5, olha o que diz. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Não existe outros meios de intercedermos por nós junto a Deus, a não ser Cristo. Nem sempre eu pensei assim. Mas o bom é que Deus tem nos dado permissão para viver um dia após o outro e descobrindo a sua perfeita vontade. Respeito aqueles que pensam diferente, porém não concordo, com base não na minha concepção, mas com base na palavra de Deus. Só existe um pelo qual nós sejamos salvos, porquanto há um só Deus e um só mediador ou intercessor entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, a igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. A terceira coluna, João 14, de 1 a 3. João, vamos lá para João, passei, 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, a terceira coluna é o ensino da volta de Jesus, com milhares de anjos. Todo olho verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Vocês estudaram, né? Nós estudamos sobre o milênio. Não é a invenção da igreja adventista. É bíblico. Tá bom? Quarta coluna. João 14, 15. 1 João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aqui é Jesus falando. Se tu me amas, então guarda os meus mandamentos. Não tem como eu dizer que amo a Deus, que amo a Cristo, se sou desobediente aos seus mandamentos. Ah, mas eu obedeço. Eu não me prostro diante de imagem, eu não tenho outros deuses, eu não tomo o nome de Deus em vão, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu não cobiço, que eu acho impossível o ser humano não cobiçar. Por isso que é difícil. Mas tem um que é fácil. Você pensa até que é difícil, mas é fácil. Quando você verdadeiramente quer, Deus providencia meios. Adorá-lo no dia santo. Todos os dias. Mas um dia especial, você deve parar suas atividades seculares para adorar a Deus. Existem coisas, muitas atividades, trabalhos pesados que você pode fazer nesse dia. Mas não para o seu benefício, mas sim para o benefício de Deus e do próximo. É o quarto mandamento, sábado. Certo? Tem mais aqui. Então, agora Apocalipse 12, 17. A pergunta, o que é a terceira, não, é a quarta coluna, né? Apocalipse 12, 17.
Bem fácil. O último livro da Bíblia, Apocalipse 12, 17. Achei. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós sabemos que o dragão aqui se refere a Satanás e a mulher se refere à igreja. Então, com quem é que Satanás está irado? Com a igreja. O restante da sua descendência. A igreja, qual é essa igreja? A que procura guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? O testemunho de Jesus é o cumprimento. Tem algumas igrejas aí que não aceitam Jesus como Filho de Deus, como ele sendo o cumprimento de uma profecia, como Deus. Então a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, ou pelo menos tenta, e aceita Jesus como Deus, como cumprimento da profecia. Ok? Aqui nós vamos agora, ainda tem uma continuação aqui do que foi perguntado. Quarta coluna, né? Nós vimos assim, por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. É o que nós lemos aqui. Quinta coluna, Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Vamos repetir, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Agora 19 e 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui você entendeu claramente, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. Algumas pessoas não concordam com a igreja adventista em acreditar que Ellen White, foi uma profetisa do Senhor. Eu tenho vários escritos dela aqui. Vários livros de Ellen White. Eu até já comentei e vou comentar novamente. Quando eu fui me batizar a primeira vez na igreja, na hora de preencher a ficha, me perguntaram se eu acreditava que Ellen White era uma profetisa do Senhor. Eu disse não, eu não creio. Só que esse é um perigo quando você fala eu não creio. Eu estou lendo um livro ali do professor Rodrigo Silva, Ceticismo da Fé, eu recomendo. Para você não crer, você tem que dar uma explicação por que não crê. E para você crer, você também tem que dar uma explicação por que crê. Senão você é um agnóstico. Você nem crê e não crê. Você está no meio dos dois. Isso é um perigo. Você tem que ter uma posição. Mas eu, a princípio, disse que não cria, não acreditava. Passou-se um tempo, me afastei da igreja, depois voltei e resolvi dar uma estudada nos escritos de Ellen White. Quando eu me rebatizei, inclusive tem muitos que não concordam com o rebatismo, respeito sua posição. Nós vamos estudar sobre isso ainda, tá bom? Vamos estudar, aguarde. Aí eu decidi, quando foram preencher a ficha, me perguntaram se eu cria que Ellen White era profetisa. Eu disse novamente que não cria. Tudo bem. Isso não é motivo para você não ser batizado. O que eu fiz? Comecei a estudar os seus escritos, ler sua história e vi a trajetória de sua vida. E percebi que realmente ela foi uma mulher abençoada por Deus e teve muitas visões que verdadeiramente se cumpriram no decorrer da história. O perigo é que alguns adventistas endeusam Ellen White. Alguns adventistas idolatram Ellen White. Isso é um perigo. Mas não podemos generalizar. Ela foi uma mulher sábia, deixou muitas orientações, segundo ela inspiradas, sim. E tudo que ela fala leva você para a Bíblia, ou seja, leva você para Deus, não para ela. Então isso é muito importante. Quando eu passei a estudar e orar e pedir sabedoria a Deus, hoje eu mudei a minha concepção. Eu creio que ela foi uma profetisa do Senhor. E eu creio que ainda existem profetas do Senhor andando aí pelo meio da rua. Não aquele que diz, eu tenho uma profecia do Senhor para você, não. Cuidado, eu não creio dessa forma. Eu creio aquele que ora, busca a presença de Deus
e vai pregar, vai ler uma passagem e vai levar uma palavra de conforto para você ou uma palavra de alerta. Não como assim diz ele, ou a sua concepção, mas como assim diz a palavra de Deus, no momento oportuno. Aí eu creio que Deus tem profetas assim, ainda. Porque é bíblico. As profecias não acabaram. Ainda existe. Porém, tem que ter muita cautela, muito cuidado para você não se deixar levar por falsos profetas, que se dizem profetas de Deus, quando na verdade estão sendo profetas de Baal, Satanás. Então, a quinta coluna é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia, o dom de profecia. Esse dom é característica da Igreja de Deus nos últimos dias. Então, eu creio sim no dom de profecia, até porque o testemunho de Jesus é o cumprimento de um dom de profecia, de uma profecia. E ele deixou esses dons para que seguisse os que amam e os que procuram obedecer a Deus, como o próprio apóstolo Paulo falou. O Espírito é um só, porém os dons são diversos. Ok? As colunas que sustentam a Igreja de Deus, né? Nós estamos aqui lendo sobre isso. Aqui a sexta coluna, Isaías 58:13. Isaías 58:13. Oh, glória. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, E Ezequiel 20:12, e depois o 20. Ezequiel 20:12. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e entre eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, os que santifica. Agora vamos para o 20, 20:12 foi lido, agora é 20:20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a sexta coluna foi: a Igreja do Deus Vivo, ou melhor a Igreja do Deus Vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Amém? Amém. Talvez você que está assistindo, acompanhando esse estudo, não concorde em dizer: Gil, você acha que só a Igreja Adventista é a igreja verdadeira? Não. Falar só é muita prepotência da minha parte. A palavra do Senhor diz que tem muitas ovelhas ainda em outros apriscos. Talvez você fale da sua igreja da mesma forma. E eu respeito. Mas não esqueça que nós estamos estudando a Bíblia. Não é a genealogia de Gil da Barraca. Quem está dizendo aqui as características da igreja verdadeira é o Senhor, não é eu. Se você me perguntar se eu concordo com tudo que a Igreja Adventista faz, em termos de doutrina, eu concordo. Por isso que eu voltei. Mas em termos de logística, eu discordo de algumas coisas, organização de algumas formas. Em termos de comportamento de membros, eu discordo de muita coisa. Agora, me seja sincero comigo, você concorda com a sua? Em tudo? Não. Sabe por quê? Porque você não é robô. Você tem sentimentos, você tem suas concepções. E você sabe que nem tudo que os homens fazem é correto. Então você tem que avaliar a igreja verdadeira. Não é como só a sua vontade. É como a Bíblia diz. Então a igreja adventista, eu concordo que ela faz parte da igreja verdadeira. Igreja é um povo, não é a placa. E ela faz parte dessa igreja. Porém, ela tem a doutrina 100% perfeita, no meu haver. Mas tem a membresia no quesito de igreja imperfeita. Assim como na sua igreja. Assim como na sua casa, assim como a sua vida imperfeita.
E o que fazer? Perseverar. Eu estou muito decepcionado, vamos dizer assim, com a minha igreja, não o meu modo de falar, a igreja que eu frequento. Em termos de algumas palavras que eu ouvi por uma posição que eu me manifestei. Fui muito ofendido por algumas pessoas, me falaram muitas asneiras. E o pior, pessoas que eu até admirava e achava que eram pessoas sensatas. E pessoas que eu achava que tinham conhecimento da Bíblia. Me decepcionei. Mas e aí? Saí da igreja? Pensei. Pensei sim. Em me afastar. Mas e para onde? Ficar pulando de igreja em igreja depois de conhecer a verdade? Difícil. Então só me resta dar um tempo para mim mesmo. Pedir a Deus que tenha misericórdia da minha vida e da vida desses que me criticaram. Se eu estiver errado um dia, o Senhor vai me mostrar. Se eles estiverem, que o Senhor possa mostrá-los. E continuar. Aqui diz a igreja verdadeira. Eu poderia ratificar esse título e dizer o povo verdadeiro. Que a igreja verdadeira, em termos de doutrina, até existe. Em termos de povo, não. Em termos de povo, tem a igreja, todos são imperfeitos. Mas é mesmo com essa imperfeição, mesmo com esse cair e levantar, que Deus vai ter misericórdia de nossas vidas. E quando Jesus voltar, o que Ele quer, o que Ele levará em consideração, não é se você é perfeito, é se você está tentando se aproximar de Cristo, que é perfeito. Por isso eu digo, faça a sua parte. A doutrina é bíblica, é santa, é verdadeira. Você e eu somos imperfeitos. Somos falhos. E Deus tem misericórdia de nossas vidas. A sétima coluna, Mateus 24:14. Aí, como eu estava falando da questão do sábado, só voltando aqui, o sábado ele é um mandamento. Ele faz parte dos 10 mandamentos, do cânon sagrado, né, da lei de Deus, que não foi abolida e não será, é imutável. Aí você fala, mas como eu devo guardar o sábado? Os tempos mudaram, as formas mudaram, mas o mandamento é o mesmo. Naquela época, no deserto, as pessoas não podiam ir pegar um feixe de lenha, porque senão eram mortos como foi. Eram para ficar totalmente dedicados aquele dia ali em oração, em comunhão plena com Deus. Hoje mudou. Suponhamos que eu moro em uma metrópole, uma cidade grande, e a igreja é em outro bairro, ou longe da minha residência, e eu preciso ir. E eu não tenho meio de transporte. Eu tenho que pagar um ônibus ou um metrô para poder ir, ou um táxi ou um Uber. Eu tenho que pagar. Mas você não pode comprar no sábado nem vender. Você vai me levar de graça? Não. Eu estou comprando para o meu benefício ou para honrar Deus? Para honrar Deus. Aí você no sábado, você vai passando, alguém te pede que paga uma comida para você, um remédio para alguém. Você não vai dar porque é sábado. Tem várias formas de você hoje guardar o sábado que é diferente da forma do passado, porque os tempos são outros. Eu vou pregar, meu carro quebrou, eu vou ficar na estrada, esperar dar o pôr do sol, de noite para arrumar o carro. Eu vou arrumar e continuar ou voltar. Eu esqueci de abastecer e eu tenho que ir pregar, eu não vou pregar, eu não vou para a igreja porque eu esqueci de abastecer. O que eu não posso é estar negligenciando isso. Então eu tenho que ter muito cuidado nessa observância do sábado. Meu filho está chorando com fome, eu não vou comprar o leite porque é sábado. Não, isso é ignorância. Ignorância é comportamento farisaico. Eu estou doente, estou ardendo em febre, eu não vou comprar o remédio porque é sábado. Pelo amor de Deus, larga de ser ignorante. É necessário. Minha vaca pariu, eu tenho que desleitar, senão vai prejudicar a saúde da minha vaca. Vá lá no sábado e desleite sua vaca. Mas não vá aproveitar e tirar leite das outras para vender, não. Viu? Deus sabe o que você está fazendo. Eu estou com um gado que está numa roça e precisa dar ração. Eu não tenho como deixar aquele gado com fome no sábado. Vá dar ração ao seu gado.
Deixa a palma cortada e vai lá só dar ração para evitar que você envolva todo o seu dia naquela atividade. Você está entendendo? Tenha sabedoria e Deus vai te orientar da forma correta como deve ser observado o sábado. Tá bom? Então é assim. Tudo é questão de você adquirir o conhecimento necessário. Talvez você vai encontrar um adventista e vai dizer, não pode, isso é pecado, é proibido. Relaxa. Deixa aí. Tá bom, meu irmão, obrigado. Eu quero te ver no céu. Pronto, não vai discutir não, que acaba dando pano pra manga e acaba que por fim os dois se condenando. Então, vai orar por ele. É você e Deus. Ok? Sétima coluna, 24:14. Mateus 24:14. Tá bom? Desculpa, né, por estar estendendo demais esse assunto, mas é necessário. Mesmo com tanto comentário, ainda fica algumas lacunas que precisam ser respondidas. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. 24:14. Apocalipse 14:16. Apocalipse 14:16. Eu conheço algumas pessoas, eu falo daqui a pouco sobre isso. É 16? Não, é 6. 14:6, desculpa aí, viu? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Qual foi aqui a sétima coluna, né? A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Em Mateus 24:14, nós vimos aqui o quê? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Em Apocalipse nós vimos que tem os anjos mensageiros. Quem são esses anjos? Somos nós. Nós temos que pregar o evangelho. O movimento da Igreja Adventista é mundial. Ela está presente em mais de 210 países, pregando o evangelho. Por quê? Porque enquanto o evangelho não for pregado para toda a tribo, nação e língua, todo o povo, Cristo não irá voltar. E então a sua missão principal é pregar o evangelho. Entendeu? Então aqui é o que nós lemos aqui. A Bíblia descreve 3 anjos mensageiros voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Certo? A 8ª coluna. Não, desculpa. Eu tinha comentado, era a 8. A 8ª. Não, a 7ª, é a 7ª. A 7ª coluna. É porque aqui está 7, número 7, mais a 6ª coluna. E então aqui eu li a 7ª coluna, agora é a 8ª coluna. Isso. 8ª coluna. Porque se você olhar bem aqui, ó, se você tiver com estudo, você vai ver, tá o número 7, né? Mas é a questão de número 7. É a 6ª coluna. A questão de número 8 é a 7ª coluna. A questão de número 9 é a 8ª coluna. Tá bom? Então eu te peço que me desculpe se no decorrer do estudo eu pronunciei errado. Tá bom? Me desculpa aí, tá? A 8ª coluna é 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora aqui, 6, 19 e 20. Ainda em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a 8ª coluna é: a igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde.
os princípios bíblicos de saúde, que está lá em Gênesis 1, 29 e Levítico 11. Na verdade, eu achava que não tinha tanta necessidade, antes de eu ter conhecimento, de Deus estar se preocupando com o comer, com o beber, com o nosso corpo, porque isso vai ser destruído pelo pó mesmo. Que ignorância minha. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo sofreu, o Espírito sofre. Quando o seu corpo está sofrendo, você está sofrendo junto com o seu espírito, com o Espírito Santo que habita em você. Então é muito importante que você cuide do corpo, do santuário do Espírito Santo, que é o seu corpo, para que você viva em paz e harmonia entre corpo e espírito, tá bom? Então a igreja verdadeira, ela também frisa e cuida dessas questões alimentares, a questão de saúde. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Mateus 7, 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23. Aqui 7, achei. 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A próxima é João 10,16. João 10,16. João. Eita, hoje tô daquele jeito. 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Qual é o próximo? Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Qual é o apelo de Deus que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? Sai dela, povo meu. Sai dela. Recapitulação. São estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Primeira, tem a Bíblia como Bíblia toda como única regra de fé e prática. Segundo, salvação unicamente pela fé em Cristo. Terceiro, vinda de Cristo literal, visível com milhares de anjos. Ensina e prega a validade da lei de Deus. Aceita o dom de profecia. O sábado como verdadeiro dia de adoração. Prega o evangelho de Apocalipse 14 a todo mundo. Tem um programa bíblico de saúde. Compromisso de fé. Reconheço que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade. Estou feliz porque Deus me guiou a essa igreja. Desejo me unir à Igreja de Deus. Amém? Amém. Veja que tudo que foi dito, tudo que foi lido aqui está na Bíblia. Só compete a você crer ou não. Você é livre. Mas lembre-se, olha a promessa de Lúcifer. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas cuidado, você não é livre das consequências de suas más escolhas. Ele não disse isso. Ele disse que você era livre para fazer o que lhe agradasse. Mas eu te digo em nome de Jesus, saiba fazer as suas escolhas como assim diz o Senhor. Uma má escolha hoje pode custar a tua salvação e pode trazer graves consequências para você e para todos que estão à sua volta. Que Deus te dê sabedoria e que você possa escolher da forma correta. Não como assim diz você, mas assim como diz o Senhor. Feche os teus olhos e vamos orar.
Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor Deus, que fala da Igreja verdadeira. Nós entendemos, Pai, que no quesito de doutrina, a Igreja Adventista tem a doutrina bíblica santa. E se é santa, Senhor Deus, é verdadeira. Se está de acordo com a Bíblia, é a Tua palavra. Sabemos também que tem, na questão de membresia, é a Igreja imperfeita, assim como as demais, porque é composta de pessoas e pessoas são falhas. Mas que possamos, Senhor Deus, olhar unicamente para Cristo, Teu Filho. Seguir na Igreja verdadeira no quesito de doutrina para fazer a Tua vontade e nos esforçar com a ajuda do Teu Santo Espírito para não pecarmos como templo do Espírito Santo, como igreja no que se trata de pessoas. Nos ajuda a acertar mais e errar menos. Perdoa os nossos pecados e nos capacita para o céu. Eu te peço, por favor, esteja conosco. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo estudo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Fica com Deus.